Para ele, até o silêncio pode ser louvor. Pois ele criou todas as coisas do céu e da terra. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele é incognoscível, mas se revela em cada detalhe. Ele tem o universo em suas mãos. Ele é imperceptível, mas estende a sua graça a todos. Ele é imutável, impassível, imanente, inacessível, infinito. Ele é único. Ele é Deus. Ele é incrível. Bom dia. Para vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. É um grande privilégio receber todos vocês. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa comunidade e nós ficamos muito felizes em ver todos vocês aqui nessa manhã. Nós estamos em uma série de mensagens que visa falar sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é. Nós estamos estudando essa série porque nós acreditamos, ou nós compartilhamos com J. Packer a seguinte convicção. Quando Packer escreve sobre o seu livro chamado Conhecimento de Deus, ele diz o seguinte: a convicção por trás desse livro é que a ignorância de Deus está na raiz de grande parte da fraqueza da igreja. Nós acreditamos que grande parte daquilo que nós vemos numa igreja enfraquecida, numa igreja marcada por suas fraquezas, é a falta de conhecimento de Deus. O modo como a nossa igreja contemporânea desconhece o nosso Deus é manifesto no modo como ela cria seus objetos de culto, como ela faz os seus movimentos religiosos. Nós percebemos a fraqueza da igreja quando os eventos externos acabam por ser maiores que as convicções internas da igreja, e nós percebemos isso por todos os lados. E nós sabemos que isso é verdadeiro porque o testemunho das Escrituras assim nos diz. Nos dias de Oséias, nós vemos o Senhor falando com o seu povo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como os meus sacerdotes. E uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olhando para aquela comunidade religiosa e para a liderança religiosa daquela nação, o Senhor diz: vocês estão destruindo o povo por não lhes oferecer conhecimento verdadeiro. Um Deus verdadeiro não está sendo apresentado ao povo de Deus, e isso tem destruído o povo. E ele diz: porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu vou rejeitar vocês como meus sacerdotes. Vocês não podem representar aqueles que são líderes das nações, o líder da nação. Eu não posso ter vocês como os meus representantes entre o povo de Deus, porque vocês faltam em fazer a parte de vocês. Eu não posso ter vocês como representantes da minha palavra. E pior, porque eu rejeito vocês como sacerdote, porque vocês ignoram a lei de Deus, eu também vou ignorar os seus filhos. O Senhor diz que não somente aqueles líderes religiosos seriam rejeitados, mas aqueles que seguiam esses líderes religiosos seriam igualmente ignorados. Porque existe um grande perigo em não se conhecer a Deus, não se conhecer o Deus das Escrituras. Porque quando nós faltamos em conhecer esse Deus, nós faltamos em conhecer a sua palavra, a sua sabedoria, e o nosso modo de vida é marcado por essa falta de conhecimento. E é por isso que para o povo, em Oséias, ele diz: o que eu desejo é amor leal e não sacrifícios. Eu desejo o conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. O Deus que estabeleceu o modo como aquela nação deveria adorar. O Deus que instituiu o culto naquela nação. Estava dizendo o seguinte: eu prefiro que vocês não façam esses sacrifícios. Eu prefiro que vocês não ofereçam holocaustos. Eu prefiro que vocês não ofereçam a sua adoração. Eu gostaria de ter fidelidade, amor leal. Eu gostaria que vocês me conhecessem. Porque amor a Deus e conhecimento de Deus não são duas coisas diferentes. Quando nós conhecemos o nosso Deus de maneira verdadeira, nós nos aproximamos da sua verdade, nós nos aproximamos dele. A verdadeira lealdade, o verdadeiro amor a Deus, ele é manifesto através do conhecimento dele. Conhecer a Deus é um caminho de proximidade ao nosso Deus. Não é um exercício acadêmico, não é um exercício intelectual. Na verdade, nós queremos conhecer a Deus como as Escrituras ensinam.
Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, é conviver com Ele. Deus não é um assunto a ser estudado. Deus é uma pessoa a ser conhecida. E nós acreditamos que grande parte da fraqueza da igreja dos nossos dias é derivada exatamente desse ponto. Ou Deus é um objeto de estudo, ou Deus é um objeto da religião. Mas as pessoas não têm conhecido a Deus pessoalmente, verdadeiramente. Quando Packer fala sobre isso, ele diz o seguinte: o nosso objetivo em estudar a Deus deve ser conhecer melhor o próprio Deus. Nós não queremos adquirir informações sobre eles, nós queremos nos relacionar verdadeiramente com Ele. E é por isso que o chamado de Oséias é tão importante para nós. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Nós queremos estar próximos de Deus, nós queremos viver perto dEle, nós queremos estar com Ele, nós queremos viver com Ele. E nós vamos nos esforçar por fazer isso. O nosso modo de vida, o nosso modo de viver tem que representar esse esforço de conhecer mais a Deus, de estar mais próximo dEle, de viver com Ele. Mas quem é esse Deus de quem nós queremos nos aproximar? Na semana passada nós observamos que o nosso Deus ele é incognoscível. Muitas vezes o nosso Deus ele não é percebido, ele não é conhecido. Na sua grandeza, na sua plenitude, na sua infinitude, Ele não pode ser completamente conhecido. Mas nós descobrimos que esse Deus que não pode ser exaustivamente conhecido pela nossa razão, Ele se revela de modo suficiente através das suas obras, e em Cristo Jesus Ele se faz conhecido pessoalmente. E como é que esse Deus, que estampa no mundo as obras de suas mãos, que faz com que os céus declarem a sua glória, como é que esse Deus, que deixa claro por todos os lados a sua existência, o seu controle, como é que esse Deus muitas vezes não é visto, muitas vezes ele não é percebido? Esse Deus que se revela de modo claro e inequívoco, é o Deus que muitos de nós, e muitos daqueles que nós conhecemos, é um Deus que passa despercebido por nós. É um Deus que nós chamaríamos de imperceptível. Um Deus que é imperceptível, quando nós usamos essa expressão, nós não estamos dizendo um Deus que não se pode perceber. Nós não estamos falando um Deus que é impossível de se perceber. Nós estamos falando de um Deus que é possível não perceber. É possível que pessoas olhem para as obras de Deus. Pessoas diferentes olhem para as mesmas evidências, pelas mesmas declarações do universo e de toda a criação, e ainda assim não reconheçam aquele que está por trás de tudo aquilo que nós vemos. Eu me lembro quando jovem, 17 anos, sendo levado para o seminário por um primo. Nós estávamos no carro, nós estávamos na ocasião na rodovia Dom Pedro, e o sol estava se pondo. E do ângulo que nós estávamos, nós conseguíamos enxergar o sol se pôr. Nós conseguíamos olhar que aquele céu azul estava pincelado com nuvens brancas, que em função da cor, do momento e da posição, fazia com que todas elas aparecessem vermelhas, rosas. Nós víamos muitas cores. Era um lindíssimo quadro. E eu olhei para aquilo e disse: como alguém pode olhar para um pôr do sol e dizer que Deus não existe? E meu primo, dirigindo, disse: pergunte para o meu pai. Meu tio, por toda a sua vida, negou a existência de Deus. Ele viu os mesmos pôres do sol. Ele viu a mesma natureza. Ele viu as obras do mesmo jeito que eu vi. Ele viu estampada por toda a criação evidências de beleza, ordem, organização, que fascinam a todos nós. Mas enquanto eu olhava e via a mão de um Deus, um artista, se revelando e dando a conhecer a sua beleza, outras pessoas olharam para a mesma coisa e viram um teatro, um show da natureza.
O filósofo da religião Robert Oakes diz o seguinte: não é razoável esperar que um pôr do sol ofereça uma percepção visual da presença de Deus para uma pessoa que o observa, seja o mesmo pôr do sol que ofereça a percepção da presença de Deus para todos os que o assistem. Não seria razoável esperar que aquele mesmo pôr do sol significasse a mesma coisa para pessoas diferentes. Não é razoável pensar que, porque aquilo faz sentido para alguém, faz sentido para todos. O que parece acontecer é aquilo que Blaise Pascal já tinha dito há muito tempo atrás. Há luz suficiente para quem quer ver e trevas suficientes para quem não quer. Ao que parece, esse Deus que é majestoso, que transcende a nossa capacidade de compreensão, que transcende a nossa capacidade de abstração, que transcende o nosso conhecimento, esse Deus que se revela na sua criação, esse Deus que se faz conhecido em Cristo Jesus, na maioria das vezes, para muitas pessoas, ele passa completamente despercebido. Ele passa como se ele não estivesse de fato ali. E como é que nós explicamos um Deus que é grandioso, que faz a sua voz ser ouvida na criação, ter a sua voz não ouvida por tantas pessoas? Em um país como o Brasil, onde o ateísmo é a filosofia que mais cresce, mais ganha adeptos no nosso país, como é que nós explicamos um Deus que fala através da sua criação, não ser ouvido? Como é que nós entendemos um Deus que é todo-poderoso, que é criador, conhecedor de todas as coisas? Como é que nós vamos entender o fato de que para muitas pessoas ele passa como se fosse imperceptível? A tradição cristã tem interessantes explicações para esse assunto. Durante séculos, os cristãos, teólogos históricos, pessoas que passaram por essa pergunta, eles tentaram explicar o que acontecia. Calvino diz o seguinte: o sol nasce dia a dia, mas é Deus quem ilumina a terra com os seus raios. A terra produz os seus frutos, mas é Deus que dá o pão, é Deus que dá a força pela nutrição desse pão. Calvino ele está dizendo: o sol se levanta, o sol se põe, a beleza do teatro dos movimentos cósmicos, eles estão aí, todos podem ver. Mas quando Calvino olhava para aquilo, ele via a mão de Deus, ele via o trabalho de Deus, ele via a obra de Deus. O sol se levanta, mas é Deus quem ilumina, a terra dá frutos, mas é Deus quem cria. E o nome disso, que é o nome como ele descreve isso, ele descreve como pelo nome de providência de Deus. Deus, em sua providência, garante que tudo continue a acontecer como deve acontecer, como forma de demonstrar o seu poder, de demonstrar a sua pessoa, de se apresentar para as pessoas. Calvino explica em uma palavra: todas as causas inferiores e secundárias vistas em si mesma velam o glorioso Deus dos nossos olhos como cortinas. O olho da fé precisa ser lançado muito mais alto para que possa ver a mão de Deus operando por todos esses instrumentos. Ele vê o sol nascendo, ele vê o sol se pondo e ele diz: isso são causas secundárias, tem alguém por trás de tudo isso orquestrando todas as coisas. Essas coisas são menores e inferiores. A beleza do céu, a grandeza do céu, a beleza de tudo o que existe é apenas secundário e inferior por trás daquele que coordena todas as coisas. Mas ele diz: mas é como se elas velassem o Deus diante dos nossos olhos. É como se nós fôssemos tão fascinados por aquilo que enxergamos, que nós seríamos incapazes de ver aquilo que transcende a nossa percepção. E ele diz: o olho da fé, ele precisa ser lançado muito mais alto para ver. Calvino dá uma dica muito interessante. Esse Deus que é todo glorioso, esse Deus que se manifesta e se revela em todas as coisas, ele faz-se percebido por todos os lugares. Mas é somente através do olhar da fé que nós deixamos de ver as causas secundárias, os movimentos inferiores, para conseguir entender um Deus que em sua providência faz tudo isso.
Calvino chama isso de uma providência secreta. Ele secretamente cuida de cada criatura individual. Ele secretamente cuida. Todas as pessoas, em todos os lugares. Todos os animais, em todos os lugares. Todos os elementos do mundo natural, em todos os lugares. Em todos os lugares do cosmos existe uma providência divina que cuida de tudo. E ainda que nós consigamos explicar matematicamente, ainda que a nossa ciência consiga descrever todos esses movimentos, o olho da fé precisa ser lançado ainda mais alto, para que possa enxergar quem está por trás de tudo isso. E a tradição cristã, embora use descrições como a providência de Deus, o modo misterioso como Ele atua, nós vamos olhar para as Escrituras e vamos perceber que em vários lugares Deus se mostra como um Deus que não é percebido. Várias vezes nas Escrituras nós vamos perceber que Deus é descrito como aquele que é imperceptível. Observe o que diz o Salmo 104. Ele diz o seguinte: é o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva para tirar alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Olhando para tudo o que acontecia à sua volta, o salmista diz: é Deus quem cuida de todas essas coisas, é Deus quem está por trás de todos esses movimentos, é Deus quem inicia o processo de fazer com que cada um de nós tenha alimento e seja sustentado. É Deus quem faz crescer o pasto, é Deus quem alimenta o gado, é Deus quem faz crescer aquilo que o homem cultiva, de onde ele tira o seu sustento. É Deus quem provê tudo o que é necessário para que o homem cultive uma vinha, faça o seu vinho e fique alegre. Deus, Ele faz todas essas coisas. É Deus quem permite que eu e você tenhamos o sustento necessário. Eu sei que nós olhamos para a nossa existência de um modo bem casualista. Eu trabalho, eu faço, eu ganho, eu pago as minhas contas e eu conquisto tudo o que eu preciso. Mas o salmista diz: não, quando nós olhamos para tudo o que está à nossa volta, é o Senhor quem faz. O teu salário quem te dá é o Senhor. Ele vem assinado com o nome da tua empresa, mas quem te dá é o Senhor. É Ele quem coordena todas as ações possíveis para que o trabalho seja exercido, para que você se alimente e vá ao trabalho, para que você consiga dirigir usando o combustível do seu carro. Tantas outras coisas que nós não conseguimos controlar, tantas outras coisas que nós não conseguimos produzir. O Senhor cuida, é o Senhor quem cuida. O salmista poderia dizer: fui eu que joguei a semente, fui eu que coloquei água na semente, fui eu que cuidei dessa planta, eu vi as primeiras pragas chegando, eu cuidei dessa vinha. Mas quando ele é honesto e os olhos da fé são elevados, ele diz: foi o Senhor que me deu a uva, foi o Senhor que me deu o trigo, foi o Senhor que me deu o azeite. O olho da fé, ele vê além daquilo que nós conseguimos perceber. Nas Escrituras nós vemos que Deus cuida de tudo, a sua agência providencial é vista na criação. O salmista no Salmo 104 continua: as árvores do Senhor são bem regadas, as árvores pertencem a Ele. Quando nós observamos uma árvore em qualquer lugar, o salmista dizia: essa árvore pertence ao Senhor, elas são bem regadas pelo Senhor. Os cedros do Líbano foi Ele que plantou, os passarinhos fazem nela ninho e os pinheiros da cegonha têm o seu lar. Até mesmo os animais encontram repouso, até os animais encontram lar. Quem cuida, quem orquestra tudo isso é a providência de Deus. Deus fazendo a sua agência conhecida na criação. Continuando o salmo, ele diz: ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da sua presa, buscando de Deus o alimento. Ao nascer do sol, eles vão e voltam e deitam-se em suas tocas. O olho da fé, elevado a um lugar maior do que a própria percepção daquilo que se vê, ele diz: até mesmo os animais encontram em Deus alimento, é Ele que cuida.
É Ele quem se faz presente por toda a criação. No Salmo 135 nós lemos: na verdade eu sei que o Senhor é grande e que soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele faz as nuvens ascenderem do confim da terra. Ele envia relâmpagos e faz com que a chuva saia dos seus depósitos. Em linguagem poética, esse autor está dizendo: Ele cuida da chuva, Ele faz com que os vapores, Ele faz com que as nuvens funcionem como devem funcionar, e essa água que rega a terra, que produz os frutos, que nos dá alimento, esse processo é coordenado pelo próprio Senhor, que tira dos seus próprios depósitos o seu vento. Ele não está estocando vento como alguém poderia sugerir. Na verdade, Ele é dono de tudo isso e Ele controla todas as coisas. Lendo esse texto, Spurgeon disse o seguinte: o processo de evaporação passa despercebido para muitos, porque o vem acontecendo ao seu redor. Aquilo que é normal deixa de ser extraordinário para o desatento, mas permanece uma maravilha para o instruído. Elementos que acontecem todos os dias, de modo tão corriqueiro e normal, que ele deixa de ser extraordinário, mas nós, quando nós olhamos para fora, nós vemos um Deus que faz todas essas coisas, nós vemos um Deus que se revela em todas essas coisas, nós vemos um Deus cuidadoso e detalhista em todos esses detalhes. O olho da fé enxerga a maravilha no ordinário, no comum, no de todo dia. Porque ele vê ali a mão de Deus. Ele enxerga ali o cuidado e a providência dele. Porque ali ele vê o seu Senhor cuidando da sua vida. Nós não conseguimos nem relacionar os diferentes fatores da nossa existência, que promovem uma plataforma sobre a qual nós construímos os nossos castelos e as nossas vidas. Mas enquanto nós estamos ocupados com os nossos afazeres, enquanto a correria do dia nos tira o foco, enquanto os afazeres, as preocupações tiram dos nossos olhos a beleza do normal, o olho da fé olha para a ação e a provisão de Deus, vendo aquilo como extraordinário, como fantástico, como maravilhoso. Em Mateus, Jesus diz o seguinte: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, mas o Pai as alimenta. A providência de Deus é capaz de cuidar de um passarinho. A providência de Deus é abrangente o suficiente para se fazer revelado em todo o universo, mas é específica o suficiente para cuidar de um único passarinho. É nesse contexto que Deus cuida dos animais. Vocês não vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Deus de vocês. Deus cuida de cada um dos detalhes. A sua providência está expressa em todos os lugares. Como diz Spurgeon, em toda a parte o Senhor opera todas as coisas, e não há poder que escape da sua supremacia. O Senhor faz todas essas coisas, o Senhor cuida de todas essas coisas, o Senhor faz com que todas essas coisas aconteçam. A nossa vida, ela só pode ser vivida através da providência divina, alterando fatores que nós não podemos controlar. Nós não temos controle sobre a safra de arroz do nosso país, nós não temos condições de cuidar dos movimentos que afetam as criações de animais pelo nosso país, nós não temos controle de nada disso. Mas porque nós nos sentimos consumidores e só vemos o produto final na nossa prateleira, nós temos a péssima impressão de pensar que somos nós que compramos a nossa comida. O olho da fé vê muito além disso. O olho da fé vê um Deus que cuida, inclusive, desses detalhes. E esse Deus, ele se manifesta em sua bondade para todo e qualquer um. Com ele não tem balança cósmica que diz: eu vou ser bonzinho com os bonzinhos e vou ser malvado com os malvados. Deus não funciona assim. Jesus Cristo, ensinando sobre a bondade de Deus, ele diz: ele faz o sol raiar sobre maus e bons, ele derrama sua chuva sobre justos e injustos. Existe um cuidado de Deus que é independente do seu caráter moral.
que é independente da sua bondade, que é independente da sua maldade. Você recebe as mesmas chuvas, você recebe o mesmo sol. Tudo que continua operando no mundo não depende de você. Não é porque você deseja com muita intensidade algo que você quer que o universo vai te dar. Ele está dizendo que Deus cuida de cada um de nós nesse nível de detalhe, e Ele cuida de cada um de nós e de cada um desse mundo, independente se eles são bons ou maus. Homens bons e maus plantam, homens bons e maus regam, homens bons e maus fazem dinheiro. A providência divina é manifesta na sua bondade, no fato em que Ele não faz nenhuma distinção sobre quem Ele vai mandar o seu alimento, sobre quem Ele vai oferecer o seu cuidado. Como disse Agostinho muito eloquentemente, você o adora, Ele te alimenta. Você blasfema contra Ele, e Ele te alimenta. O cuidado e provisão de Deus não depende de quão bom ou ruim você é. Deus cuida de você mesmo assim. Em Atos, Paulo diz, ele não ficou sem testemunho, ele demonstrou a sua bondade, observa, dando chuva do céu, colheita no tempo certo, dando comida com fartura e os corações cheios de alegria. Vocês que nunca ouviram falar sobre esse Deus que eu anuncio para vocês, esse Deus, Ele demonstrou a sua bondade quando Ele encheu com fartura a sua vida. Foi Ele quem fez a sua bondade conhecida através da comida, através da fartura, através da alegria que você sente. Esse Deus se fez conhecido e Ele demonstra a sua bondade. Esse Deus demonstra a sua providência por todos os lados, de todas as formas, mesmo para essas pessoas que não o conheciam, mesmo para essas pessoas que tinham outros deuses, outras divindades, outros processos e procedimentos religiosos. Deus, Ele passou impercebido diante de todas essas bondades que Ele ofereceu para todos os homens, em todos os lugares. Mas Deus, Ele também se dá a conhecer, não somente através da sua provisão e cuidado, não somente através da sua bondade, que é indiscriminada, mas também através da sua verdade. As Escrituras algumas vezes usam a expressão o Deus da verdade, como se descrevesse o Deus de quem a verdade procede, ou Deus que a detém. Deus é o dono da verdade, Deus é a fonte da verdade, Deus é aquele que é verdadeiro. Ele fala a verdade e não pode mentir. E a verdade que é dele e pertence a ele continua sendo dele, independente de quem a proclama. Ele é capaz de manifestar a sua verdade, através até mesmo de pessoas que não o conhecem. Ele é capaz de chamar pessoas que não são do povo de Deus, para entregar notícias para o povo de Deus, para que o povo de Deus se proteja. Jeremias diz o seguinte, o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que fala a verdade. Jesus vai dizer o seguinte, essa é a vida eterna, te conhecer o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a esse Deus que é o Deus da verdade, é o Deus que fala a verdade, é o Deus que revela a sua verdade. Tomás de Aquino, pensando sobre isso, ele disse o seguinte, se existe em Deus verdade, toda verdade vem dele. O que ele quer dizer é que não existe nesse mundo nenhum pequeno centímetro de verdade espalhada por esse universo que não pertença a Deus. Como se Deus só se revelasse através de verdades reveladas no texto. Não, ele está dizendo, Deus manifesta a sua verdade em todos os lugares. Deus manifesta a sua verdade em todas as disciplinas. Deus manifesta a verdade porque Ele é a verdade em última análise. Não existe verdade fora dele, não existe verdade sem Ele, não existe verdade que não esteja controlada por sua mão. Como Bavinck disse, Deus é verdade em sua absoluta completude. Verdade primária e original, fonte de toda a verdade em toda a verdade.
E ele continua: o fundamento da verdade, o verdadeiro ser de todas as coisas, da cognoscibilidade, da conceptualidade, das ideias, o arquétipo de toda a verdade, de todos os seres éticos, de todas as regras da lei. Deus é a fonte e a origem do conhecimento da verdade em todas as áreas da vida. Quando as Escrituras apontam para um Deus que é verdadeiro, que é o dono da verdade, as Escrituras estão sugerindo que o nosso Deus ele é verdadeiro e que toda verdade é verdade de Deus. Calvino diz o seguinte: toda verdade é verdade de Deus. E, consequentemente, se um homem não regenerado afirmar uma coisa que não é verdadeira e justa, nós não poderemos rejeitar isso, porque tal verdade vem de Deus. Ou como teria dito Agostinho, a filosofia pagã não é inteiramente composta de ensinos falsos ou superstições. Ela também contém ensinos excelentes, bem apropriada para ser usada pela verdade, excelentes valores morais. De fato, algumas verdades encontradas entre eles se relacionam com a adoração do único Deus. Portanto, ao ler os autores profanos, a admirável luz da verdade apresentada nele deve ser lembrada. A mente humana é adornada e revestida com os admiráveis dons provenientes do seu Criador. Calvino, quando ele olha para o mundo, ele vê Deus sendo manifesto até mesmo em indivíduos que o rejeitam. Ele consegue Deus sendo presente, se fazendo conhecido até mesmo por aqueles que o rejeitam. Não somente a criação, não somente o seu cuidado, mas também através das reflexões, pensamentos do coração do homem. Até mesmo nesse nível, a verdade de Deus continua sendo transparente. Nós vivemos em dias em que nós conhecemos os filósofos pop. Pessoas que nós frequentemente encontramos pelo YouTube, pelo Facebook. Pessoas que nós ouvimos falar com uma eloquência brutal, falando sobre ética. E logo no final da sua palestra nós dizemos o seguinte: fantástico isso, só faltou ser cristão. Pessoas com quem nós conseguimos concordar, com verdades que são ditas que nós conseguimos dizer: ele fala essas coisas, mas eu sei de onde elas vieram. Deus é capaz de se dar a conhecer, até mesmo pela voz daqueles que afirmam não conhecê-lo. Mas como é que nós vamos explicar um Deus que se revela desse modo não ser visto? Como é que nós vamos olhar para um Deus que se manifesta em todos esses detalhes? Que em sua providência cuida de todas as coisas, que manifesta a sua bondade de modo indiscriminado e que até mesmo a verdade dele é proferida por aqueles que o negam. Como é que esse Deus pode passar despercebido? Como que esse Deus que estampa em caracteres gigantescos a verdade da sua criação, por toda a criação, pode ser um Deus que não é visto, não é percebido? Quando Paulo esteve em Corinto, ele teve o privilégio de ensinar aqueles homens. Eles tinham divindades, eles tinham deuses, eles tinham conhecimento, eles tinham filosofia, eles tinham biblioteca, eles tinham templos. Quando Paulo entra naquele lugar, quando Paulo entra naquela cidade, observe o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 4, ele diz o seguinte: nós renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Quando ele chega naquele ambiente, ele sabe que ali, naquele lugar, existem diversas opiniões sobre deuses. Aliás, existem diferentes deuses, existiam deuses para todas as coisas. Corinto era conhecida por ser uma cidade promíscua. Existia ali um modo de viver, um modo de ser, que era completamente diferente da ética de Cristo, que era completamente diferente da verdade de Deus. Mas quando ele chega naquele lugar, ele diz: nós rejeitamos os procedimentos secretos, nós não vamos brincar com vocês de coisas místicas e ocultas. O que nós vamos fazer é mediante a clara exposição da verdade.
nós vamos recomendar a consciência de vocês ao Deus da verdade. Paulo chegou ali não para falar de maneira pomposa, não para demonstrar a beleza da sua retórica. Ele não entrou ali para tentar convencer as pessoas com as suas palavras. O que ele fez foi, mediante a clara exposição da verdade, dizer para aquelas pessoas que aquele modo de vida não era compatível com a verdade. Mas olha só o que ele diz. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para o que estão perecendo e que ele está encoberto. Essa clara exposição da verdade para Paulo tem um nome. O nome da clara verdade que precisava ser exposta era o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do Filho de Deus que se faz homem, vem morar entre nós e Ele assume os nossos pecados naquela cruz e Ele morre ali para pagar o preço do nosso pecado. E naquele lugar Paulo encontra a beleza de Deus, naquele lugar ele encontra o amor de Deus, naquele lugar ele encontra a verdade de Deus. A bondade de Deus está em todo mundo, a presença de Deus está em todo mundo, mas a verdade de Deus está revelada naquele que morreu no nosso lugar em Cristo Jesus. Ali está a sua beleza. Mas o nosso evangelho está encoberto. As pessoas não veem a mesma beleza que nós vemos em Cristo Jesus. As pessoas não veem a grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus. Eles não enxergam o tamanho da graça de Deus. Porque o versículo 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Para que eles não vejam. Eles podem ouvir, mas não vão entender. Eles podem ver, mas eles não vão compreender. O Deus desse mundo os cegou. É como se diante dos olhos das pessoas existisse algo que os impedisse de ver. Como se eles não pudessem contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus, porque eles estão cegos para essa verdade. Existe algo muito errado no ser humano que o impede de ver a beleza e a manifestação da bondade e o amor de Deus. Paulo os descreve dizendo, eles são obscurecidos de entendimento, eles são separados da vida de Deus por causa da ignorância de Deus que eles têm. Porque eles não conhecem a Deus, porque eles são ignorantes sobre quem Ele é. Porque eles estão obscurecidos de entendimento, eles não conseguem enxergar. É por isso que quando nós olhamos para esse mundo e nós vemos a mão de Deus por todos os lados, eles olham para as mesmas coisas e veem as leis da natureza. Eles não podem ver, eles não podem enxergar. Existe algo fundamentalmente errado no modo como eles enxergam a vida. Existe uma cegueira para um Deus que é majestoso e Ele se faz imperceptível diante dos olhos deles, mesmo que claramente dê sinais a todos os momentos, em todos os lugares. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, para que eles não vejam. O objetivo é que eles não enxerguem. Se eles não conseguem ver a bondade da providência de Deus pelo mundo, quanto mais o seu amor em Cristo Jesus. Somente os olhos da fé são capazes de olhar para Cristo Jesus morto na cruz e dizer: isso é amor. Somente os olhos da fé conseguem ver beleza nisso. Como disse o A.W. Pink, o homem natural é incapaz de discernir a excelência daquilo que é grande aos olhos de Deus. Quando Cristo esteve na terra, o não regenerado não viu nele beleza alguma. E o mesmo acontece hoje. Cristo Jesus despercebido, sem beleza, sem valor. E o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece hoje. Mas através do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, as escamas que estão na frente dos olhos das pessoas podem ser removidas. E quando as escamas são retiradas, quando os empecilhos são removidos,
quando aquela cegueira espiritual finalmente termina, então a providência de Deus é percebida, então a bondade de Deus é percebida, então a graça de Deus é percebida, então o amor de Deus em Cristo Jesus é manifesto, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar as pessoas. É em Cristo Jesus que tudo isso muda, é em Cristo Jesus que nós vemos a diferença de todas essas coisas. Porque o Deus da verdade manifesta a sua verdade através do seu Filho. Eu sou o caminho, ele disse, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Somente através do Evangelho. Somente através de Cristo Jesus. Os olhos da fé vão poder olhar além daquilo que se vê. E encontrar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a sua graça em Cristo Jesus. Agostinho disse o seguinte: Deus realmente fez o sol para brilhar sobre bons e maus, para que ambos possam ver, mas há um outro sol, não criado, mas gerado, por meio de quem tudo foi feito, em quem está a compreensão total da verdade imutável. Em Cristo Jesus, esse outro sol se faz visto. Se o pôr do sol é belo, quanto mais Cristo Jesus. Se a criação é bela, quanto mais o Criador. Se todas as providências de Deus para cuidar e manifestar a sua bondade, que diremos nós sobre a salvação de Cristo Jesus? Um outro sol, em quem toda a compreensão da verdade está. Em Cristo Jesus, que nós vamos conhecer a Deus. É em Cristo Jesus que nós vamos entender a sua verdade. Como Paulo disse, pois o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou nos nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Foi Ele que brilhou nas nossas vidas. Não foi o sol que brilhou sobre nós, mas foi o próprio brilho de Deus que irradiou no nosso coração e nos fez ver o nosso Deus por quem Ele é. E agora que as escamas foram removidas, e agora que nós conseguimos ver com clareza através de Cristo Jesus, e agora que nós caminhamos no conhecimento de Deus, nós somos convidados a olhar para o universo, extasiados com o cuidado que Ele tem. Dentre tantas coisas que existem na imensidão do universo, Deus não deixa que um passarinho caia sem que Ele consinta. Ele não deixa que nenhum de nós fique descuidado sem que Ele saiba. Ele manifesta a sua bondade para você, seus amigos e familiares, de modo indiscriminado. Ele manifesta a sua graça e seu amor através de Jesus Cristo. E agora nós somos convidados a voltar para esse Deus em adoração. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, como nós encontramos a gentileza de Deus em reger o universo com profunda clareza, mas podendo ainda assim não ser percebido, ficamos maravilhados com o modo como Ele escolheu amar a cada um de nós. O Deus que pode não ser percebido no pôr do sol, em Cristo, Ele faz brilhar a sua verdade. Talvez as pessoas olhem para fora e não vejam a provisão de Deus, mas quando nós olhamos para o pôr do sol, quando nós olhamos para o pôr do sol, nós vemos o cuidado da mão de Deus. Nós vemos um Deus que cuida de nós. Nós vemos um Deus que se importa com cada um de nós. Nós vemos um Deus que está preocupado com os mínimos detalhes do universo que Ele mesmo criou, incluindo a mim e a você, incluindo as nossas famílias e afazeres, incluindo os detalhes da nossa vida. Quando Calvino olhou para tudo isso, quando ele verificou esse cuidado de Deus, ele disse o seguinte: existe um remédio mais apropriado e eficaz para todos esses males de não vê-lo revelado?
Manter as nossas mentes sob constante consideração pela maneira e pelo fim pelos quais a providência de Deus deve ser contemplada. E ele diz, quando nós contemplamos a providência divina, quando nós olhamos para isso tudo, ele diz, nós nos mantemos livres de toda confiança presunçosa. Quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, o nosso orgulho morre. Porque nós entendemos que nós não somos os nossos provedores. Nós entendemos que nós não somos os grandes e poderosos donos da nossa vida. Quando nós conhecemos a providência de Deus, quando nós elevamos os nossos olhos para o cuidado detalhado de Deus nas nossas vidas, toda confiança presunçosa morre. Ele diz, e nós nos mantemos firmes no temor de Deus. Nós voltamos para o nosso Deus em adoração e confiança. Porque nós olhamos para Ele, nos detalhes que Ele faz todas as coisas, e nós dizemos, o Senhor é grande Deus. O Senhor é fortaleza e refúgio. O Senhor é grande demais para se importar comigo. Tamanho do seu amor por mim me faz voltar para o Senhor com temor e respeito. Mas Ele também nos leva à oração contínua. Olhar para um Deus que faz todas essas coisas, nos coloca de joelhos. Nós somos humilhados diante dEle. Nós somos colocados diante da verdadeira reverência, da devida reverência à Sua majestade e grandeza. E nós voltamos para Ele em oração. E ele continua, o segundo objetivo é nos levar a descansar em Deus com a mente tranquila e pacífica. Calvino entendeu que o melhor modo de acalmar e apaziguar o coração é contemplar a grandeza de Deus. Você está preocupado com o seu trabalho? Você está preocupado com seus planos? Volta os olhos para o Deus que cuida dos mínimos detalhes do universo. Você não é um acidente. O seu trabalho não é uma exceção. A sua vida não é um acaso. Ele cuida da sua vida nesse nível de detalhe que Ele cuida do universo. Quando nós vemos a grandeza de Deus, nós descansamos em paz. E ela nos ensina a desprezar com toda coragem e segurança os perigos que nos cercam por todos os lados e as inúmeras mortes que constantemente nos ameaçam. Ele também diz o seguinte, existe uma coragem advinda desse conhecimento. Existe uma coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades, por piores que elas sejam. Nos dias de Calvino, morte por todos os lados, os nossos dias não é nada diferente. Quando nós olhamos para o cuidado de Deus, quando nós olhamos para o modo como Ele cuida de todas as coisas e da nossa vida, nós desprezamos com toda a coragem esses perigos como se fossem coisas fora do controle dEle. Como se fossem perigos, como se fossem problemas que tivessem pego o nosso Senhor de surpresa. Ele sabe tudo, Ele cuida de tudo, e Ele se preocupa com cada um de nós, nos mínimos detalhes. É por isso que nós nos voltamos à oração, é por isso que nós somos humilhados diante dEle, e é por isso que nós o reverenciamos com temor. A sua grandeza é grande demais para mim. A sua beleza é bela demais para mim. O seu poder é grande demais para eu entender. Diante desse Deus, eu me curvo. Diante desse Deus, eu adoro. Porque diante desse Deus, eu sou humilhado pela sua grandeza. Vamos orar?